Quais são os cuidados para quem está tomando anastrozol ou outro medicamento da classe dos inibidores de aromatase, letrozol, exemestano? Então nesse vídeo eu queria comentar com vocês sobre esses remédios em específico, quais são as indicações e principalmente quais são os cuidados que tem que ter nessa fase. Vamos recapitular, quem que utiliza ele no câncer de mama? São aquelas pacientes com a doença com receptor hormonal positivo, nós estamos falando aqui em 70, 75% dos casos mais ou menos. Então, parênteses, vão ter mulheres com câncer de mama que não vão utilizar essa medicação, que não vão tomar comprimido depois do tratamento. Acho que é importante ter esse adendo aqui. Eu vejo que isso gera muita confusão na prática. Mas, voltando de novo ao tema, esse vídeo é dedicado a explicar para vocês os efeitos, como lidar, quais são os cuidados, porque é um medicamento muito utilizado na nossa prática e que muitas vezes é utilizado por muitos anos, pelo menos 5 anos aí na grande maioria das pacientes. Então entender como que funciona e quais são os cuidados pode fazer uma grande diferença. Então vem comigo nesse vídeo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda tanto no crescimento aqui do canal, mas também essa informação a chegar a mais gente. Pense em quantas pessoas utilizam esse tipo de medicamento. O câncer de mama é o mais frequente do nosso meio, que mais tem diagnóstico nas mulheres. Então nós podemos ter muitas pacientes utilizando esse tipo de medicação que possam ter dúvidas com relação a isso. Então esse conteúdo pode fazer uma diferença muito grande, pode ajudar essas pessoas. Eu peço esse apoio para vocês. Para quem quiser participar mais do canal, ter prioridade na resposta de perguntas, participar e na escolha até de temas, existe a opção também para se tornar membro do canal. E de quebra, se ajuda aqui também a estar crescendo, dar esse apoio que é muito importante aqui para mim. Para quem tiver interesse de saber mais sobre a sua situação, quiser uma segunda opinião, quiser que eu acompanhe conjuntamente o caso, mesmo à distância, também faço a consulta online. Então tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, você pode estar procurando para entender melhor, para ter mais informações e ver se isso faz sentido para você, se pode te ajudar de alguma forma. Eu tenho vários pacientes acompanhando dessa forma e os feedbacks que eu recebo são muito positivos, muita gente aí tem gostado. Então, se isso pode te ajudar, tem a opção aqui também na descrição do meu vídeo. E bom, vamos só recapitular a questão do câncer de mama. Eu tenho um câncer de mama com receptor hormonal positivo. Seja uma doença que tem uma intenção curativa ou que já esteja avançada, paliativa, em algum momento desse tratamento eu vou utilizar o quê? A hormonioterapia, esse bloqueio hormonal. Nas pacientes que estão em pré-menopausa, eu só posso utilizar um tipo de medicamento, que é o tamoxifeno, que é um bloqueador de receptor de estrógeno. Já nas pacientes pós-menopausa, eu tenho a opção de utilizar então os inibidores de aromatase. E dentro dessa classe nós temos anastrozol, letrozol e exemestano. Por que eu não posso utilizar na pré-menopausa? Então o inibidor de aromatase, a aromatase na verdade é uma enzima que transforma ali um tecido lipídico em um pouco de hormônio. Ela é muito utilizada o quê? Nas pacientes depois da menopausa. Antes disso, o ovário está funcionando. Então, esses medicamentos, anastrozol, letrozol, eles têm pouca ação aqui. Então, nesses casos, o tamoxifeno é o mais indicado. Agora, se eu tenho uma paciente com um risco muito alto e eu preciso utilizar inibidor de aromatase, mesmo que ela seja pré-menopausa, muitas vezes eu vou ter que tentar colocar ela na menopausa, se isso for indicado. Seja por via de medicamento, ou seja por uma supressão definitiva, por exemplo, com a retirada dos ovários. Então, eu posso até trazer um vídeo sobre isso para explicar melhor sobre essa situação específica desse grupo de pacientes. Deixa aqui nos comentários se vocês acharem interessante esse tema. Voltando aos inibidores de aromatase, então, eles vão ser indicados para os pacientes, seja no cenário adjuvante, por exemplo, o paciente operou, fez quimioterapia, fez rádio, vai ficar depois nessa hormonioterapia, ou também naquelas situações em que a doença é avançada, não é possível curar, mas eu vou utilizar a hormonioterapia de maneira crônica para ela diminuir a doença, controlar o tempo que for possível. Então percebam que é um remédio que nós utilizamos muito na prática. E quais são os cuidados que nós temos que ter? Quais são os efeitos possíveis do tratamento? O primeiro que eu vejo com alguma frequência são as dores articulares. Então, especialmente nos primeiros meses, até uns 3, 4 meses, é muito comum os pacientes terem algum grau de dor articular. Isso tende a melhorar depois desse período. Então, para quem já usa há muito tempo, normalmente isso tende a melhorar. Qual a recomendação aqui?
Medidas como, por exemplo, um exercício físico, aeróbico, um exercício leve, pode ser suficiente para melhorar. Claro, se isso se encaixa para você, se é possível, se não há nenhum tipo de limitação. E também analgésicos simples podem ajudar nesse tipo de caso. Um outro efeito colateral importante é aquilo que já acontece na menopausa, que é o risco de osteoporose. Aqui, com o uso de inibidor de aromatase, ele é maior ainda, ele é potencializado. Então nós recomendamos que os pacientes façam reposição de cálcio, de vitamina D. Isso eu sempre prescrevo para os pacientes que estão utilizando inibidor de aromatase, acho que é importante nessa fase. Ter uma adequação na dieta com relação à ingestão de cálcio pode fazer uma grande diferença. O ideal seria nós fazermos a densitometria óssea, para ver se há algum risco ali maior de osteoporose. E naquelas pacientes que já têm um grau menor desse cálcio no osso, vamos dizer assim, que a gente chama de osteopenia, seria interessante nós entrarmos com os bifosfonatos, já com os medicamentos que são utilizados no tratamento da osteoporose, mas aqui como uma forma já de prevenir, porque nós sabemos que essa paciente tem o risco, seja por estar na pós-menopausa, e seja também pela utilização do inibidor de aromatase. E aí vai depender, no SUS a gente tem acesso ao alendronato, por exemplo, existem outras drogas como risendronato, nós temos o ácido zoledrônico, pamidronato, que podem ser feitos até semestralmente. Então existem opções no mercado que são boas, seguras, para nós fazermos essa prevenção e evitar uma osteoporose, com uma fratura óssea, que na prática a gente vê que quando acontece isso é muito ruim. Infelizmente é raro, nós conseguimos com esse tipo de medida prevenir essas situações. E aqui de novo, o exercício físico ele também pode ser preventivo, ele ajuda a fortalecer os ossos. Fica esse adendo aqui para vocês. Queda de cabelo é algo que eu ouço algumas vezes. Esse é um efeito mais raro, mas alguns pacientes podem ter uma certa queda capilar. Não vai ficar com uma alopécia completa, como por exemplo uma quimioterapia, mas pode ficar um pouco mais frágil, pode perder um pouco daquela massa capilar ali. Isso nós vemos em algumas situações, sempre importante aqui diferenciar com outras causas, outros tipos de alteração hormonais, por exemplo, com relação à tireoide. Nesse caso, a avaliação do médico ela vai ser importante para tentar detectar essas alterações. E outros cuidados com relação às dislipidemias, o colesterol, o triglicerídeo, glicemia, tudo isso pode mexer, o paciente tem que ter um cuidado específico com isso, não pode deixar de acompanhar caso já tenha outros problemas de saúde. Esses são os cuidados importantes de ter na paciente que está utilizando então o inibidor de aromatase, seja ele anastrozol, o letrozol ou exemestano. Se você está utilizando ele, teve um efeito limitante, as dores não melhoraram, não tem condições, não consigo seguir assim, pode ser discutido a troca para o tamoxifeno. É sempre importante levar isso para o oncologista, o problema que está tendo, os efeitos, porque a gente tem que manejar isso na prática. Mais do que tratar o câncer, ter uma boa qualidade de vida é fundamental. Ter essa discussão, conversar, é sempre importante durante o tratamento. Uma pergunta que eu recebo é com relação à interação dos medicamentos. No tamoxifeno tem muita interação mesmo com antidepressivos, alguns medicamentos têm que ter cuidado, mas isso não está presente aqui no anastrozol. Então se você usa algum tipo de antidepressivo, eu já recebi pergunta, por exemplo, com relação a antioxidante, se pode tomar no uso da hormonioterapia, pode, não tem contraindicação nesse sentido, não precisam se preocupar com relação a isso. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria comentar com vocês, falar mais sobre hormonioterapia. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga algum tema específico sobre isso, querem que eu faça um vídeo sobre o tamoxifeno, por exemplo. Tem o fulvestranto, que é um outro tipo de mecanismo de ação que eu também posso estar comentando. Enfim, deixa nos comentários que eu estarei vendo depois. Mais uma vez, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que ajuda cada vez mais aqui no crescimento. Beleza? Até o próximo.